criançada, belezinha com vocês? Que bom, tá? Estamos aí com saudade de vocês, poder estar junto com vocês aí, mas enquanto isso não passa, né? Fica em casa, tá? Que Deus abençoe vocês aí, tá? Obedeça o papai, a mamãe, né? Cuide aí das coisas, né? Dos bichinhos, da plantinha, tá bom? Né? Brinque bastante, aproveite esse momento aí com os pais de vocês, tá bom? E olha só, quando nós voltarmos para a igreja, vamos dar aquele abraço em vocês, tá bom? Deus abençoe vocês aí. Estamos enviando esses vídeos para vocês aí para a gente estar um pouquinho mais perto de Deus, tá bom? E poder aprender um pouquinho mais de Jesus aí, belezinha? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom! Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre Jesus, já que nós não podemos estar na igreja. E é isso mesmo que o pastor Robson falou. Se cuide, fique em casa e logo nós vamos estar lá na igreja para dar aquele abraço gostoso e ficarmos juntinhos lá para falar sobre Jesus, ok? Mas enquanto isso, ore, lave bem as mãozinhas, cuide-se bem para não ficar doente, certo? E nós vamos falar agora sobre Páscoa. Isso mesmo, Páscoa, essa data super gostosa, em que você ganha alguns chocolates da sua família, não é mesmo? Só que a Páscoa, ela não é só chocolate. Ela tem algo muito mais especial do que chocolate. E nós vamos fazer 2 vídeos explicando para vocês um pouquinho sobre essa Páscoa. Nesse primeiro, nós vamos falar sobre o início, a primeira Páscoa do povo de Deus. Depois, a segunda Páscoa, o que nós celebramos agora como a Páscoa, tá? E no final desse vídeo tem surpresa, hein? Nós vamos fazer uma receita, isso mesmo, uma receita para você fazer com o papai e com a mamãe aí. Mas antes de nós começarmos essa viagem pela Bíblia, nós vamos chamar Jesus para nos ajudar a entender como aconteceu essa primeira Páscoa. Vamos lá? Então, como nós fazemos a oração? Isso mesmo, olhinhos fechados, cabecinha baixa, pensando em Deus e no final, amém. Então, repita junto com a tia. Senhor Jesus, obrigado por este dia. Me ajuda a entender sobre a Páscoa. Amém! Muito bem, crianças. Então, agora que nós já oramos e chamamos Jesus, é hora de louvar. Vamos cantar louvores para Jesus, porque Jesus adora quando a gente canta para Ele. E ainda mais quando as crianças cantam, porque Jesus ama muito as criancinhas. Vamos lá? Olá, crianças, tudo bem? Vamos agora, uma das partes mais importantes do nosso culto. É a hora de louvarmos a Deus. Nesse momento, você vai ficar em pé. Nós vamos buscar o nome do Senhor. Então, faça o seguinte. Empurre o sofá para lá. Se levante e empurre a mesa para o outro lado e vamos louvar a Deus. A primeira música que a gente vai participar agora se chama A Cada Momento. Eu tenho certeza que vocês conhecem. Vamos louvar a Deus. Vamos lá?
lá, crianças. Na segunda música, essa música ela tem gestos. É uma música também conhecida. Vamos lá. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Beleza? Vamos lá então? O amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Bem, crianças, estamos chegando na última música. É uma música muito importante, uma música que também eu acho que vocês conhecem. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive teu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Isso aí, obrigada tio Ali pelo louvor. Acredito que vocês gostaram, né? Dançaram bastante aí. Então agora é hora de nós sentarmos para ouvirmos um pouquinho da mensagem de hoje. Ouvir aquilo que Jesus tem para falar para os nossos coraçõezinhos, tá bom? Então agora senta, se acalma, descansa um pouquinho, vamos respirar? Pronto? Descansou? Então tá. Agora, nós vamos para esse momento muito especial, que é a mensagem. Saber o que Jesus preparou para nós agora. A palavra de Deus, aqui ó, a Bíblia, tem lá em Atos, no capítulo 16, o versículo 31, que diz assim: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, crê no Senhor Jesus, crê em Deus, que você e a sua casa, você e a sua família será salvo. E nós vamos falar de um povo muito especial para Deus. A nossa história de hoje, ela está na Bíblia, no livro de Êxodo. E ela fala de um povo especial, o povo de Deus. O povo de Deus, ele foi para o Egito porque houve uma época em que eles estavam com muita fome. Então, eles tiveram que ir para o Egito, porque lá tinha comida. Mas eles acabaram sendo escravizados, eles acabaram se tornando escravos daquele povo. A Bíblia diz que o povo de Deus, os hebreus, foram escravos do faraó. E eles eram forçados a trabalhar, trabalhavam muito, eles trabalhavam no sol, eles sofriam, eles apanhavam. Olha quanta coisa o povo de Deus estava sofrendo. Foram tempos muito difíceis, mas Deus tinha um plano para o seu povo. Deus tinha um plano de salvar esse povo. E o povo de Deus, toda noite, clamava para Deus que Deus salvasse, que Deus tirasse esse povo da escravidão. Aí, Deus mandou uma pessoa muito especial. Lembra de Moisés? Aquele que foi colocado no cestinho, no rio. Então, Moisés se tornou um homem corajoso e ele foi até o faraó e levou uma mensagem de Deus para o faraó. Ele chegou para o faraó e falou: eu tenho uma mensagem do Senhor, meu Deus. O meu Deus diz que é para você libertar o povo dele da escravidão, deixar o povo ir para a sua terra. Mas o faraó tinha o coração muito endurecido. O coração do faraó era assim, ó.
muito escuro. O coração do faraó era endurecido, o coração do faraó era cheio de ódio. O faraó não queria obedecer a Deus, então o coração do faraó também estava cheio de desobediência. E daí o faraó falou assim para Moisés, que ele não ia deixar o povo de Deus ir embora. Moisés então avisou que se o faraó não deixasse, Deus ia mandar alguns castigos para aquele povo, porque o faraó estava sendo muito desobediente. E assim aconteceu. Moisés deu o primeiro aviso e o faraó disse que não, que o povo de Deus não ia sair do Egito. Então o Senhor mandou um mar de sangue. Todo o rio Nilo, todas as águas que banhavam o Egito viraram sangue. E aquele mar tinha um cheiro muito forte, era muito desagradável. E o faraó, mesmo assim, não deixou o povo de Deus ir embora. Aí Moisés voltou a falar com o faraó e pediu novamente. O Senhor pede que deixe, o Senhor manda que deixe o seu povo ir. Mas o faraó disse que não. Então Deus mandou o segundo castigo, que foram as rãs. Muitas rãs cobriram as terras do Egito. Aí o faraó ficou um pouquinho de medo e ele pensou em deixar o povo ir embora. Só que depois ele mudou de ideia e disse não. Mandou Moisés sair de lá e disse que não ia libertar o povo de Deus. Mais uma vez o povo do Egito sofria. E Moisés mais uma vez falou, Deus pede para que o faraó deixe o povo dele ir embora. E o faraó disse de novo, não. Aí Deus mandou piolhos. Todo o pó da terra se transformou em piolho, corria na cabeça das pessoas, nos animais, tinha piolho para todo lado no Egito. Mas o coração do faraó continuava, desobediente. O faraó ainda não deixou o povo de Deus ir embora. O faraó tinha muito ódio e desobediência no seu coração. Aí Deus então mandou as moscas. As moscas encheram as casas dos egípcios. Tudo ficou cheio de mosca. Aí o faraó percebeu que o Deus não estava de brincadeira e chegou a conversar com Moisés que ia deixar o povo ir embora. Mas depois o faraó mudou de ideia, porque o coração dele continuava assim, cheio de ódio, desobediência. O faraó ainda não tinha entendido que aquele era o plano de Deus. Então, Deus mandou o quinto castigo. Todos os animais dos egípcios morreram. Todos. Do povo de Deus, não. Dos hebreus, todos os animais estavam vivos, mas os animais dos egípcios, todos morreram. Todo o gado morreu. Mesmo assim, o faraó não deixou o povo de Deus partir. Então, Deus mandou o sexto castigo, que foram várias feridas. O corpo dos egípcios se encheu de feridas. Eles ficaram todos cheios de feridas pelo corpo. Os animais também ficaram todos cheios de ferida. Mas o faraó ainda estava com o coração muito duro. Não deixou o povo partir. Então, Deus mandou o sétimo castigo, que foi uma chuva de granizo, que caiu sobre o Egito e destruiu o que sobrou nos campos, o que sobrou de animais, homens, plantas, tudo, menos aquilo que era do povo de Deus. Nisso, Deus não mexeu, só naqueles que eram desobedientes, que eram os egípcios. O faraó, dessa vez, também chegou a conversar com Moisés, pensou em deixar o povo ir embora, mas depois, mudou de ideia e não deixou o povo de Deus partir. Então, Deus mandou os gafanhotos. E os gafanhotos devoraram tudo que sobrou na terra do Egito.
as árvores, as plantas, as plantações, tudo que tinha sobrado ainda, os gafanhotos devoraram. O faraó clamou por perdão. Moisés foi e falou com Deus, mas o faraó ficou ainda com o seu coração endurecido, cheio de ódio, cheio de desobediência. Ele não estava entendendo, ele não entendia o que estava acontecendo, ele não entendia o poder de Deus e ele não deixou o povo ir embora. Então, Deus cobriu a terra do Egito com escuridão. Por 3 dias o Egito ficou escuro, mas na casa onde estava o povo de Deus não havia escuridão, apenas no Egito, só onde estavam os egípcios. Foram 3 dias de escuridão sobre o Egito. E o faraó não deixou. Aí, vendo o coração do faraó daquele jeito, todo cheio de ódio, todo cheio de desobediência, de pecado, Moisés avisou que Deus ia dar a última chance. E o faraó não deixou. Então, Moisés falou que agora o 10º castigo ia ser muito pior. O 10º castigo, o anjo ia passar e ia matar todos os filhos mais velhos dos egípcios, desde o filho do rei até o filho da escrava, porque eles eram um povo desobediente. E desobediência é pecado. A Bíblia diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. O que é isso? Que quando a gente tem pecado no coração, a gente não vive bem com Deus. E daí a gente fica longe, afastado de Deus, né? E então o faraó não deixou o povo ir. O que Moisés fez? Voltou e falou para o povo de Deus, o recado de Deus para aquele povo. E é aí, meus amores, que surgiu a primeira Páscoa. Por quê? Porque Deus mandou que o seu povo pegasse um cordeiro. Ele deu todas as instruções desse cordeiro. Eles deviam sacrificar o cordeiro. Com o sangue do animal, eles deveriam passar o sangue do animal nas portas de suas casas, desse jeito aqui, ó. Então, os hebreus mataram o cordeiro, passaram o sangue na porta e depois, com a carne do animal, eles tinham que assar a carne. E antes da meia-noite, tinha que estar todo mundo dentro de casa, arrumado para sair, com a ceia pronta. Eles iam comer, eles iam jantar, a família ia jantar todos ali. Tinha que ser antes da meia-noite. Então, o que Deus mandou colocar na ceia do povo? O cordeiro assado, o pão sem fermento e as ervas amargas. E então, cada família hebreia fez a sua ceia. E aqui foi a celebração da primeira Páscoa. Então, esta ceia, depois que esse povo saiu do Egito, toda vez que eles tinham que fazer a mesma ceia para lembrar de quando Deus libertou esse povo. E enquanto o povo de Deus era escravo lá no Egito, eles tinham o coraçãozinho deles assim, eles tinham esperança em Deus, que Deus ia salvar, mas eles eram tristes porque eram escravos. Mas depois que eles saíram do Egito, porque o faraó permitiu que eles saíssem depois do 10º castigo, porque o anjo da morte passou e ele levou o filho mais velho do faraó e de toda a família egípcia. Mas não matou dos hebreus. Dos hebreus todos ficaram vivos, porque eles tinham feito o que Deus mandou. Passaram sangue do cordeiro nas portas de suas casas. Então, o faraó percebeu que Deus era poderoso e permitiu que Moisés saísse do Egito com o povo de Deus. Aí o coração do povo de Deus se encheu de alegria e de gratidão a Deus. E o coração do povo de Deus ficou assim, ó, feliz, cheio de alegria, cheio de gratidão a Deus. E eles caminharam para a terra que Deus prometeu para eles, mas sempre celebrando a Páscoa,
celebrando o momento em que Deus havia libertado aquele povo da escravidão. E eles sempre comeram a carne do cordeiro assado, as ervas amargas para lembrar dos anos amargos da escravidão no Egito e o pão sem fermento. E foi assim que surgiu a primeira Páscoa. E sabe, crianças, que Jesus, quando ele era criança e depois que também ficou adulto, ele celebrava a Páscoa junto com os seus pais, junto com a sua família. Até que, no próximo domingo, no próximo vídeo, você vai saber a continuação dessa história, né? Jesus celebra a Páscoa junto com os seus pais, depois junto com os seus discípulos. Mas depois a Páscoa vai ter um outro significado para nós também. Então, o primeiro significado da Páscoa foi liberdade, a liberdade do povo de Deus que saiu do Egito em direção à terra que Deus tinha prometido para eles. Tudo bem? Então, vejam, mas hoje, o que a gente pode lembrar? A gente lembra, quando a gente fala do sangue do cordeiro e o povo se libertou por causa do sangue e o povo se livrou da morte por causa do sangue, hoje nós temos também Jesus. Jesus derramou seu sangue para nos salvar também, igual aquele cordeiro. Então, por isso que nós dizemos que Jesus é o cordeiro, porque o sangue de Jesus foi derramado para nos livrar da morte. E se você crê em Jesus, crê que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu para te dar vida, para te livrar da morte, então você vai ser salvo, né? E como diz a Bíblia, se você crê no Senhor Jesus, você será salvo e a sua família também. Então vamos agora, crianças, se você entendeu que Jesus morreu para te salvar, que Jesus morreu para te dar vida eterna, vamos fazer essa oração com a tia. Feche seus olhinhos. Abaixe sua cabecinha, pense em Jesus e no final nós vamos dizer amém. Senhor Jesus, obrigado pela sua morte na cruz, para me salvar, para me libertar. Amém. Muito bem, crianças. Então agora nós vamos para a nossa parte muito gostosa. Nós vamos fazer uma receita. Então eu vou lá preparar a Thaisa, porque a Thaisa vai ajudar. E daí a gente já vai fazer uma receitinha. Aí na sua casa, você vai chamar a sua mamãe, ou seu papai, ou a vovó, ou a titia, quem tiver de adulto perto, tá? Para te ajudar a fazer essa receita. Combinado? Então vai lá, se prepara. Lave bem suas mãozinhas. As meninas, vamos prender o cabelo e daqui a pouquinho nós voltamos para fazer uma receita bem legal, bem gostosa. Então, crianças, voltamos. Agora, a Thaisa já se arrumou, colocou o aventalzinho dela, touquinha, lavou as mãozinhas, tá? As mãozinhas lavadas. E nós vamos fazer, ó que delícia! Sabe o que é isso? Esse é o pão da Páscoa que Jesus celebrava. Então, ó, vamos fazer essa delícia? É bem fácil. Vamos lá. Eu vou falando e a Thaisa vai colocando lá na tigelinha. Então, ó, precisa de uma tigela para você misturar os ingredientes. Quem tem aqui, Thaisa? Água. Água, meia xícara de água. Azeite de oliva. Azeite, você vai colocar uma colher de sopa de azeite. Sal. Sal, meia colher de chá de sal. E farinha de trigo. Farinha de trigo. Aqui tem uma xícara de farinha de trigo, mas você pode ser que você tenha que usar mais. Alguma coisa para você misturar, pode ser um garfo, uma colher ou esse que é o fouet, tá? E nós vamos começar. Primeiro, o que a gente coloca aqui, Thaisa? Água. Então, põe a água. Isso. Depois da água, uma colher de sopa de azeite. Abre lá. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí. Posso virar? Não quer virar? Não quero. Uma colher de sopa de azeite. Pode deixar, depois a mãe fecha. Aqui.
sal. Bem rasinho. Aí, meia colher de chá de sal. Muito bem. E agora o trigo. Põe tudo de uma vez ou põe de pouquinho? Pouquinho. Então mistura lá. Coloca um pouquinho. Ó, por isso que é importante que a mamãe ajude. Pode bater mais um pouquinho. Ali, consegue filmar aqui? Tio Ali vai filmar aqui pertinho para você ver, ó. Aqui o que ela tá fazendo. Agora vamos tirar isso aqui. E a mãozinha tá limpa, porque agora nós vamos colocar a mãozinha. Coloco o restante do trigo. Vamos lá, Thaisa. Mão na massa. Tá ficando difícil de mexer ali. Então, agora a gente vai fazer assim, ó. Coloca pra mãozinha. Tenta tirar da mãozinha. Coloca aqui o trigo na mesa. Põe pra lá, Thaís. Põe a massinha ali agora pra apertar. Põe aqui. Deixa do ladinho, depois eu me pego. Tá bom, né? Thaisa vai lavar a mão, daí faz assim, ó. Olha aí, Thaisa. Ó, aí a mamãe vai ajudando. Agora tem que deixar essa massa lisinha. Vai mexendo assim com a mãozinha. Ou a mamãe já ajuda. Thaisa falou que é bem gostoso de mexer aqui, ó. Vai, Thaisa, continua lá. Fica assim, grudenta, daí tem que colocar um pouquinho mais de farinha. Mexe mais um pouco. Deixa eu fazer a bolinha. Não faz com a maneira. Tá quase pronto, ó. Passa mais um pouquinho aqui. E agora a gente vai dividir essa massa, ó. Agora a mamãe tem que fazer. Você tem que pegar uma faca e cortar, fazer 4 bolinhas. Ó. 4 bolinhas. Faz a bolinha, separa. Faz a bolinha e separa. E a outra bolinha aqui. Isso. Vamos abrir agora? Aí passa um pouquinho mais de trigo. Passa aqui, ó, no rolo de abrir massa. Coloca a bolinha de massa e faz assim, ó. Dá pra ver, tio Ali? Ó, vai ficar assim, ó. Tem que ficar bem fininho, ó. Deixa do ladinho.
Vai fazer em todas elas. Bem suave. Essa parte aqui a mamãe ajuda. Ó, mais um pãozinho. Vai fazer isso com todas. Depois tem que ir lá pro fogão. No fogão, só a mamãe, tá bom? Espera um pouquinho aí que a gente já volta lá no fogão. Então aqui, ó, tem uma frigideira já, tá bem quente, sem óleo, sem nada. E agora a gente vai colocar o pãozinho ali, ó, na frigideira. E vai esperar um pouquinho, porque ele vai inchar, daí ele vai assando. Fácil, não é? Bom, depois que nós colocamos todos eles na frigideira, ficaram assim, ó. Tá cheiroso, né, Thaisa? Então agora eu e minha ajudante vamos comer o pãozinho que nós acabamos de fazer. Só que o que você pode colocar aqui? Pode passar maionese, colocar presunto, queijo, o que você quiser para rechear, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, tenham uma boa semana. Deus abençoe vocês. Tchau!